pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo de ASMR aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é muito especial, porque eu queria muito agradecer vocês por estarem aqui. Aliás, nós chegamos em 24 mil inscritos. Eu sei que faz pouco tempo que eu fiz um vídeo celebrando 23 mil inscritos, mas é que acontece tudo tão rápido que eu nunca sei se eu agradeço vocês o suficiente. É muito louco isso, ver os números crescendo assim. 24 mil aqui, e ontem eu bati 30 mil inscritos no Instagram também, seguidores, né, no Instagram. É muito louco isso. Muito obrigada. Isso só é possível por causa de vocês. Eu queria mesmo agradecer todo o carinho, todo o suporte, todos os comentários, todos os likes. Eu amo essa troca nossa, sabe? Eu me sinto muito honrada por poder trazer vídeos pra vocês que vocês gostem de assistir. Eu amo receber o carinho de vocês. Vocês lembram do vídeo que eu postei do o que minha família e amigos acham do ASMR? Aquele vídeo em particular, eu recebi tantos comentários legais, tanto suporte, tanto carinho. Eu realmente fico emocionada. E eu leio mesmo todos os comentários, eu respondo todos. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, porque eu realmente amo saber o que vocês escrevem, o que vocês acham dos vídeos. Eu também me sinto muito realizada, porque eu acho que eu consegui construir aqui um espaço com vocês em que existe muito respeito, muita aceitação. Assim, não tem julgamento, sabe? Esse espaço é um espaço positivo, bom, é um espaço de acolhimento. E eu me sinto assim nesse espaço que eu construí aqui no YouTube. Eu gostaria que todo mundo que acompanha o canal sentisse isso também. Ninguém aqui é excluído por nenhum tipo de gosto, crença, pensamento. Contanto que exista respeito, todo mundo é bem-vindo aqui nesse espaço. Enfim, muito obrigada por todo o suporte de vocês. Eu me aprecio muito a presença de vocês aqui. E obrigada pelos 24 mil inscritos. É muito doido pensar também que de certa forma vocês mudaram a minha vida, porque o ASMR me abriu muitas portas, ainda abre muitas portas. E tudo que acontece comigo também é ligado a esse suporte que vocês me proporcionam. Então, muito obrigada. Bom, pro vídeo de hoje eu pensei em trazer bastante sussurros, que eu sei que a maioria gosta, e conversar um pouco com vocês. Então o trigger principal desse vídeo é a minha voz e o meu sussurro. E o tema que eu resolvi trazer pra conversar com vocês é falar um pouquinho sobre como eu faço pra me acalmar e me animar em situações que eu esteja chateada, triste, às vezes um pouco desmotivada, desanimada, que são sentimentos que todos nós passamos depois, durante a vida, né? E o propósito do vídeo é só mesmo compartilhar minha experiência. Eu não tenho nada de incrível, de pra compartilhar.
uma solução que traga paz, que traga o bem, que traga coisas positivas. Nem que a solução seja deixar pra lá. Então isso depende muito de cada situação e do que aconteceu. Mas no geral essa é a minha linha de raciocínio. É parar e entender o que exatamente está acontecendo. É grave ou não é grave? Qual a consequência disso que aconteceu? Quais são as minhas opções? O que eu posso fazer? Qual pode ser a minha reação? A maneira que eu estou reagindo, ela é positiva? Ela é exagerada? Eu estou colocando energia demais nesse acontecimento, mais do que o necessário. O que eu posso fazer então? Preciso tomar uma decisão agora? Eu devo esperar mais um pouco? O que traz o melhor resultado? E aí então, depois que eu faço todas essas perguntas e encontro as respostas em mim mesma, eu digo, ok, se você quiser ficar triste ainda, é seu direito, é meu direito, né? Mas eu vou tentar fazer coisas que me distraem e me animem, porque não vale a pena. Agora, se é uma situação mais crítica, por exemplo, perda de alguém amado, situações realmente tristes, isso é um outro caso, porque isso não são situações do dia a dia que às vezes a gente dá muita importância e não devia. Isso são casos sérios. E aí eu simplesmente me permito ficar triste e me permito passar pelo luto, por exemplo. Mas todas as outras situações do dia a dia mais simples, eu faço esse processo que eu falei pra vocês e funciona pra tudo. Funciona pra discussões, funciona pra situações
começo o meu dia de trabalho no estúdio e a mesa tá bagunçada, eu não consigo me concentrar. Então eu tenho que organizar, arrumar tudo, deixar tudo no seu devido lugar para conseguir me concentrar bastante. Outra coisa que me anima e me distrai bastante é ler. Eu sempre estou lendo algum livro, assistir filmes e séries e depois ficar lendo as trivias relativas às músicas, bandas, filmes, séries, atrizes, atores. Eu adoro um contexto. Eu não tenho tempo de fazer isso toda hora porque a minha vida é muito ocupada, mas no fim de semana eu sempre tiro um tempinho, às vezes antes de dormir, pra depois que eu assisto alguma coisa ficar lendo as trivias e opiniões de pessoas sobre filme, sobre o final de filme. Enfim, isso me distrai, me anima muito, acho que me tira da minha realidade e me faz pensar em coisas aleatórias. Mas eu não gosto de viver demais nesse mundo aleatório porque eu sinto que a minha vida não vai pra frente, sabe? Então eu faço isso com moderação. Outra coisa que eu amo fazer é viajar e marcar passeios. Mas pra mim não é simplesmente sobre o viajar ou marcar o passeio. Existe toda uma expectativa em volta disso. E isso é uma coisa que me anima, assim. É uma das coisas que mais me motivam. Então, por exemplo, se eu tenho uma tarefa muito chata que eu preciso fazer, ou se eu pego um projeto que tá longo, ou que eu vou ter que trabalhar muito pra completar, eu foco nas minhas viagens ou nos meus passeios. Então eu sempre estou pesquisando lugares pra ir, pesquisando coisas, preparando viagens, marcando as viagens. Então eu tô sempre preocupada em comprar os voos, pesquisar hotéis, Airbnb. Se for passeio, pesquisar o restaurante que eu vou jantar, o café que eu vou tomar, o parque que eu quero caminhar, a exibição que eu quero assistir. Eu estou sempre atrás de alguma coisa pra marcar e fazer. E aí, depois que eu marco, né? Ou enquanto eu tô pesquisando, eu assim
coisas sérias. E essa não devia ser a fonte que a gente se baseia para ver coisas, por exemplo, de política, do que tá acontecendo no mundo, sei lá, sabe? Esses são assuntos que você tem que procurar numa fonte confiável, não em compilação de vídeo idiota. E eu acho tão tóxico porque além do vídeo ser péssimo, não ser confiável, se você clica nos comentários, é um show de horrores. É uma opinião pior que a outra. E não tem nada errado com você ter uma opinião, mas essas opiniões são geralmente carregadas de ódio, de um senso de superioridade, de agressividade. Então, assim, pra mim são opiniões horríveis. E sinceramente, se você está preparado para deixar a sua opinião publicamente, você também tem que estar preparado para escutar uma opinião contrária da sua. E pra mim as pessoas não têm maturidade para fazer isso, porque elas não têm o mínimo respeito, empatia, senso crítico, noção de que existem pessoas que pensam de uma maneira diferente da nossa. E tá tudo bem. É assim que a gente evolui como comunidade, como ser humano. E essa é a minha opinião. Então, eu coloco no algoritmo do TikTok: não interessado, não estou interessada, não estou interessada em todos esses tipos de vídeo. E aí, eu só fico com os cachorrinhos mesmo. Quer dizer que eu só assisto esse tipo de conteúdo no TikTok, sim, mas eu procuro me informar sobre outros assuntos em outros lugares. Mas, enfim, eu saí do assunto. Cachorrinhos realmente me relaxam. E tem uma coisa muito legal que eu tô fazendo, que eu acho que eu posso contar, mas eu não sei se vai dar certo. Mas eu me inscrevi pra, eu não sei como falar isso no Brasil, mas pra foster dogs. E o sistema de foster dogs é tipo uma ajuda pros abrigos de animais daqui. Então, basicamente, eu abrigo um cachorrinho até ele ser adotado. Eu não vou ser a pessoa que vou adotar ele. Posso adotá-lo se eu quiser, mas a ideia é eu abrir a minha casa porque os abrigos estão lotados e o cachorrinho viver aqui, principalmente se ele tá passando por algum procedimento médico. Ele precisa de um lugar para descansar, para receber carinho e amor, ou se ele passou por algum trauma, para ele receber assim um lar em que exista muita paciência, muito carinho e amor, para reabilitar esse cachorrinho, para que ele tenha mais chances de ser adotado. Porque infelizmente os cachorrinhos que são mais adotados são os filhotinhos e cachorros mais amigáveis, enfim. Se é um cachorrinho que passou por algum trauma e é muito medroso, não gosta muito de ficar perto de pessoas, é mais recluso, mais depressivo, as pessoas não querem adotar. Se ele tem alguma deficiência, se ele precisa de cuidado médico, as pessoas também não costumam adotar. Então, esse período, o cachorrinho ficaria comigo até a adoção ser completa.
vision boards. Vision boards são boards do Pinterest em que você salva imagens que representam aquilo que você quer alcançar. Então, e em vários aspectos da sua vida. E você começa a salvar aquelas imagens e visualizar o que você quer alcançar ali, representado visualmente. Isso é tão poderoso. Eu acho que fica meio que assim impresso no seu cérebro, sabe? E você sabe exatamente o que você quer alcançar. E aí fica mais fácil ir atrás das coisas. Eu amo fazer isso. Me anima muito. Toda vez que eu faço isso à noite, eu acordo no outro dia super motivada pra fazer as coisas acontecerem. Um hábito que eu tenho há muito tempo é fazer morning pages de manhã. Agora eu tô fazendo 5-minute journal, que é basicamente colocar no papel as coisas que eu sou grata. E o que tiver na minha cabeça, eu faço uma página escrevendo. Geralmente eu compartilho o que tem acontecido, como eu esteja me sentindo, ou o que eu quero fazer, as coisas que eu tô animada. E tirar da minha cabeça e colocar aquilo no papel me faz sentir muito bem. E tem uma outra coisa que eu acho muito interessante. Quando a gente escreve as coisas no papel, parece que automaticamente a gente organiza elas na cabeça para conseguir transcrever. Então eu sinto que os meus pensamentos ficam todos super organizados. Outra coisa que eu faço todo dia de manhã é ter uma rotina em que eu foco em mim antes de começar a trabalhar. Então eu sempre acordo e faço exercícios de segunda a sexta. Depois eu faço o meu café com leite e eu tomo enquanto eu faço meu morning pages e o meu caderninho da gratidão. Meu dia começa assim sempre. E eu sinto que depois que eu faço isso, meu dia começa muito, muito bem. Enfim, tem outras coisas também que eu gosto de meditar e pensar que me ajudam muito. Um é em ser sincera comigo mesma sempre. Eu tento ser honesta mesmo que me incomode às vezes, mas eu acho que é melhor ser sincera comigo mesmo e com os outros, porque pelo menos é real e é o que eu tô lidando, do que viver uma ilusão ou viver uma aparência. Pra mim não é suficiente, eu preciso ter aquilo de verdade. E lembrar que eu não sou perfeita, mas que eu posso ser melhor todo dia e que esse é meu objetivo, é tentar melhorar sempre. E quando eu me apego a isso e deixo a perfeição de lado, as coisas fluem de um jeito muito mais leve. E finalmente tem uma coisa que eu acredito muito, eu já até falei antes isso pra vocês, que é a linha da consistência. E isso é meio que assim o que eu sigo na minha vida todos os dias. Aliás, tem duas coisas que eu sempre faço. Eu não sei se eu já contei pra vocês, mas quando eu era criança, eu passei por uma banca de jornal que tinha uma revista de psicologia. E na capa da revista tinha uma matéria assim: o cérebro humano não é programado para pensar na morte. E meio que o que eles queriam dizer era: nós não pensamos que não vamos morrer um dia. A gente vive um dia após o outro sem focar nisso. E eu li aquilo e eu fiquei um pouco curiosa, assim, sabe? Eu falei: não, eu vou pensar isso todo dia. Eu não vou ser assim. E desde aquele dia, criança, todo dia que eu acordava de manhã, eu olhava pra janela e pensava: hoje pode ser meu último dia de vida. Hoje eu posso morrer. Então eu tenho que fazer valer a pena. E eu tenho esse hábito até hoje. Até hoje eu penso isso. Eu acordo, eu olho pra fora e eu penso: hoje pode ser meu último dia. Eu vou fazer valer a pena.
Isso me ajuda muito, por exemplo, a não brigar por coisa boba, a perdoar, me perdoar, perdoar as pessoas, a não ficar esperando pra dizer as coisas que eu sinto, ou pra viver certas coisas, pra usar os talheres bonitos que eu tenho. Eu uso mesmo todo dia, que pode ser o último dia que eu vou usá-los, então pra que eu deixei guardado tanto tempo? É meio que isso, sabe? E a segunda coisa é a linha da consistência, que eu já falei em outro vídeo. Vou explicar mais ou menos o que eu acredito. A linha da consistência é o seguinte: eu acredito que exista uma linha da nossa felicidade, e ela é baseada nas coisas simples, sabe? A alegria de tomar um cafezinho com leite gostoso, de dar risada de uma coisa boba, de cumprimentar alguém, de sentir o sol batendo. Coisas que não requerem muito esforço e que você pode encontrar à sua volta imediatamente. Mas na vida ela é cheia de altos e baixos. Então os altos, quando acontece uma coisa muito espetacular, e aí eu sinto aquele pico de alegria, de felicidade, é ótimo. Mas eu não posso me iludir com isso, porque se eu só